A Bolsa de Chicago aponta alta na cotação do trigo, reflexo também da guerra no Oriente Médio. Vamos falar a respeito do comportamento desse mercado agora no Ações e Cotações. Ações e Cotações. E para nos ajudar a compreender o cenário, conversamos agora com Jonathan Pinheiro, consultor de gestão de riscos da StoneX. Jonathan, obrigada pela disponibilidade. Eu gostaria de pedir então para você nos falar do contexto do preço do trigo antes da guerra, o que estava acontecendo e o que acontece então nesses últimos 7 dias, digamos assim, nessa semana a partir do conflito. Obrigada de novo pela disponibilidade. É sempre um prazer. Bom, o mercado antes desse conflito, ele já apresentava algum cenário de alta. É importante a gente lembrar que estamos passando por um período de entre-safra, principalmente quando a gente olha para o hemisfério norte, que é a região que de fato possui um volume maior de trigo a nível internacional, a nível global, né? E a safra ela entra daqui a alguns meses, né, a partir de maio, principalmente a partir de junho, quando é um momento que o mercado ali na frente provavelmente vai sentir um pouco da pressão de oferta de novo sobre as cotações. Então é um momento em que sazonalmente a gente tem algumas recuperações, nada muito elevado também, porque a gente tem um estoque global muito alto hoje. Então isso minimiza um pouco os efeitos dessa sazonalidade de alta nesse período, né, mas aí a gente tem o início desse conflito. Isso não afeta diretamente aí a cadeia do trigo, porque apesar do Oriente Médio ser um grande comprador, grande parte daqueles países já estava bem abastecido. Que nem eu falei, os estoques globais elevados, eles pulverizam um pouco esse risco, então a gente tem uma redução do risco em relação ao acesso ao trigo, ao acesso a essa oferta. Se porventura a gente tem alguma dificuldade de acessar o trigo, como é agora o momento, tem uma maior dificuldade do Oriente Médio em acessar trigo da Europa, vai ter dificuldades para passar talvez pelo Canal Vermelho. Continuam essas dificuldades desde dezembro 23, 24, com aqueles ataques dos Houthis, né? A gente tem alternativas, seja aqui na América do Sul, com a Argentina, que tem muita oferta, ou até mesmo os Estados Unidos, seja pelo Pacífico ou pelo Golfo, mas é claro que isso tudo acaba levando a preços mais altos, acaba levando a cotações mais caras, e até que o efeito o reflexo de todo esse conflito no início da semana ele não foi tão acentuado. Os preços físicos começaram a sentir um pouco mais essa alta das cotações, a alta dos fretes, agora a partir da segunda metade dessa semana, digamos assim, né? Que daí a gente sentiu um pouco mais já dos efeitos dos fretes nas importações, seja aqui para o nosso mercado interno, aqui do Brasil também, mas também para demais países, e as cotações no FOB também subindo bastante. Mas então, como que a gente consegue ajudar quem nos assiste a ler o cenário nesse sentido que você traz, né? Então, estoques altos ao redor do mundo e, ao mesmo tempo, uma cotação mais alta. Como que isso reflete nos contratos, na celeridade de fechar novos negócios? É momento de cautela por conta da guerra, independentemente se o setor é afetado diretamente ou não? O que vocês sugerem aí do ponto de vista aí da StoneX? De fato esse é um momento de estresse, né? A gente vê os fundos cobrindo posições vendidas, isso ajuda a subir essa alta toda que a gente vê nas bolsas, né? Mas de fato por fundamentos a gente tem um cenário baixista. E isso deve se consolidar conforme a safra for entrando a partir da segunda metade, a partir de maio, junho ali. A gente deve então ter um retorno aí desses preços a patamares um pouco mais baixos, né? Mas é claro, a guerra durando mais e tendo impactos maiores, seja principalmente aí no mercado de petróleo, que vai acabar refletindo, né? Em todas as outras demais commodities, isso pode ser alterado um pouco, mas olhando para um quadro um pouco mais razoável, onde a gente imagina que esse conflito ele não se estenda por tanto tempo e a entrada da safra não tendo grandes problemas, o que a gente não vê hoje no horizonte, algum problema climático muito sério,
alguma quebra de safra muito representativa, a tendência é que os preços recuem. No curto prazo, aqui para o Brasil, a gente tem uma safra que ela vai entrar um pouco mais distante. A gente vai entrar uma safra que vai ser plantada agora em maio, vai ser colhida a partir de setembro. Então, os reflexos para nós, neste momento, ainda são também um pouco mais altistas. A gente tem um dólar mais alto nesse momento e a gente tem cotações de importação mais altas. E pelas paridades, a gente tem um cenário aí um pouco mais altista. E aí, conforme a safra do hemisfério norte for entrando, a pressão dessa oferta também pressionar as cotações na Argentina, é que a gente pode minimizar um pouco essa alta, mas o câmbio também é variável-chave. Eventualmente o câmbio pode compensar parte da queda ali do meio do ano dos preços e manter as nossas cotações aqui no Brasil em patamares um pouco mais altos. Então vou pedir para você seguir nessa linha aí de Argentina, que você já adiantou um pouquinho da minha próxima pergunta, que é isso: como que a gente pode ler o cenário do trigo olhando para o nosso vizinho aqui? Porque, se eu não me engano, já havia uma projeção ali de recordes de safra para a Argentina, um clima favorável. Nesse cálculo aí, você mesmo falou agora também, né? Um custo de importação desse trigo, não só o argentino, né? Mas um custo de importação mais alto. E ainda neste cenário, a gente está falando de acordo Mercosul-União Europeia, do ponto de vista de... a Argentina está se articulando muito olhando para esse acordo, né? A gente sabe que Uruguai e Argentina foram os 2 primeiros países a, de fato, assinar ali o acordo olhando para o Mercosul. Queria entender também se isso, de alguma forma, também reflete no comportamento do mercado do trigo e como que conseguimos olhar isso aqui pela ótica brasileira. Esse ano, de certa forma, a gente pode falar que é atípico para a Argentina, né? A gente atingiu um patamar recorde de produção. O país colheu mais de 27 milhões de toneladas, algumas estimativas falam 27,5, outras 27,8 milhões de toneladas. Independente, é uma safra muito grande para um país que consome de 6 a 7 milhões de toneladas. Então, há excedentes muito grandes para ser exportado. As estimativas apontam de 16 a 18 milhões de exportação, mas independente dessa estimativa ser alcançada, os estoques vão crescer e são estoques, que nem eu falei, a nível global os estoques estão elevados. Na Argentina o cenário é parecido, os estoques se fala de 4 a 6 milhões de toneladas, ou seja, quase um ano inteiro de consumo dentro da Argentina, e esses estoques podem crescer mesmo atingindo as estimativas de exportação. Então, a mensagem que a gente tem hoje da Argentina é que o país precisa exportar, ele precisa de preços competitivos. Então, ele tem aberto muitos mercados, inclusive a China importou pela primeira vez agora trigo argentino nessa temporada, já passou dos 380 mil toneladas compradas. Esse número deve continuar crescendo ao longo do ano, né? Então a Argentina tem trigo suficiente para fornecer para o mundo e também para o Brasil. Óbvio, esses preços eles acabam ajudando, de certa forma, a manter o mercado mais pressionado, ainda nesse momento de estresse, mas ele ajuda a pressionar um pouco os mercados internacionais, e aqui para o Brasil isso compensa um pouco, né, esse estresse também do momento. Só que, como eu falei, no início da semana a gente não teve um grande reflexo. Agora, nos últimos dias, a gente já viu também essas cotações da Argentina subindo. E acompanharam o mercado internacional. Estados Unidos subiu de preço, Canadá, Austrália, os países europeus. Então, a Argentina apenas está mantendo a sua atratividade em relação aos demais exportadores, a sua competitividade para conseguir continuar exportando, que vai ser muito necessário com toda essa oferta que ela tem dentro de casa, né? Mas ela tem uma tranquilidade em relação à disponibilidade de trigo para fornecer para o Brasil e para fornecer para demais países, e isso de certa forma minimiza um pouco aí o teto que nós temos de preços. Tudo bem, o dólar ele pode subir, mas a Argentina também não tem motivos para disparar preço por agora. E nesse contexto de vários países, né, fazendo o comércio, importação, exportação, existe um fator interessante que eu acho que é bom a gente explicar, gostaria da sua contribuição para isso, que também são diferentes tipos de trigo, né, para diferentes finalidades. Então, ainda que cada país olhe ali para a sua produção e para o seu estoque, as finalidades elas são diferentes. Como que a Argentina entra nesse cenário? Porque a gente sabe que eles, a Argentina é um ator importante para o fornecimento global,
mas que tipo de trigo é esse que ele está fornecendo, que o país está fornecendo? E eu queria entender um pouco também como que o mercado enxerga essas diferenciações para uma cotação de commodity, porque no fim das contas é calculado um trigo só, mas quando a gente olha na ponta, as diferenças fazem a indústria tomar ali determinadas decisões, né? Claro, isso é muito importante. Essa temporada a Argentina teve rendimentos muito altos, mas a qualidade do trigo acabou perdendo um pouco e ela acabou ficando um pouco mais baixa, né? O trigo argentino, historicamente, ele é comprado como um trigo melhorador aqui para o nosso trigo aqui do Brasil, ou seja, a gente mescla esse trigo argentino para trazer uma qualidade melhor da farinha com o trigo brasileiro, né? Esse ano tem sido um pouco diferente. O trigo argentino ele não tem atendido as demandas da indústria moageira aqui do Brasil, então a gente vê um cenário de uso maior do trigo gaúcho, do trigo paranaense, enfim, entre outras regiões. O trigo paulista esse ano está muito bom, o trigo de Goiás e de Minas tem uma qualidade muito boa também. Então a gente vê cada vez mais o trigo nacional ganhando espaço, né? Mas ainda assim é necessário a compra eventualmente de alguns volumes menores de outros países para trazer essa qualidade de fato que a indústria busca. Então, esse ano a gente vai poder ver mais trigo paraguaio, a gente já viu, na verdade, entrando mais trigo paraguaio, que apresentou uma boa qualidade esse ano e atende muito a demanda do Paraná. A gente vai ter um pouco de americano e talvez até canadense entrando no Brasil, né? E o argentino fica em segundo plano como uma alternativa a custos mais baixos para poder trazer um trigo com um preço médio um pouco inferior, principalmente para aquelas regiões sudeste e nordeste que acabam trabalhando com um volume maior de trigo importado, enquanto na região sul a gente vai ter um trigo gaúcho e paranaense sendo mais utilizado e o argentino vindo basicamente para complementar os volumes que forem necessários, né? Não necessariamente para incrementar a qualidade. E o custo de trazer um americano ou um canadense para a região sul acaba sendo muito inviável, então a indústria nacional vai acabar se voltando muito mais para o nacional. Ainda bem que tivemos uma safra boa, não necessariamente uma safra excelente, mas foi uma safra boa, então Paraná e Rio Grande do Sul têm trigos de qualidade para poder atender e com volumes suficientes para se abastecer nesse ano, né? E aí, ano que vem a gente já começa a olhar uma possível redução de área, não muito expressiva, mas pode haver uma redução de área, principalmente no Rio Grande do Sul, mas para esse ano a gente tem um ano satisfatório, dá para se dizer, na questão da oferta do trigo, né? E você trouxe bastante, então, esse cenário do trigo brasileiro, dos diferentes estados. Então, eu queria encerrar perguntando algo também aqui sobre o nosso país, porque em dezembro de 2025, o governo federal anunciou medidas de subvenção para a equalização dos preços do trigo. Eu queria saber se, de alguma forma, isso surtiu efeito internamente, se pela StoneX vocês acompanham isso. Inclusive porque quando a gente está falando, por exemplo, do Rio Grande do Sul, a gente sabe que é uma região fortíssima na produção e que foi extremamente impactada com as chuvas de 24 e que esses efeitos eles se prolongam. Então, até mesmo essa medida de subvenção ainda estava dentro desse contexto. Queria saber se vocês olham isso, como que isso se conversa nas cotações internacionais também. É óbvio que a nível de produtor acaba ajudando, né? Mas os efeitos no mercado como um todo foram muito pequenos. Infelizmente, o volume de subvenção acabou sendo muito pouco pro tamanho do mercado. Então, para de fato a gente ter uma mudança de preço com esse estímulo, acaba precisando de um volume muito maior, né? Então esses efeitos não foram tão grandes, mas ajudou a escoar principalmente um trigo de qualidade um pouco mais baixa. A gente teve algumas regiões no oeste do Rio Grande do Sul, por exemplo, que sofreram mais com um clima desfavorável e apesar do estado, numa média geral, ter tido uma safra boa, a gente teve algumas regiões como essa que sofreram com o clima e acabaram ficando com um trigo de qualidade mais baixa e consequentemente
com uma cotação mais baixa, uma precificação menor. E esse prêmio acabou ajudando muito no escoamento específico desse volume desse trigo, né? Seja para exportação, grande parte desse volume foi para exportação, mas a gente teve também a distribuição por outros estados, isso acaba ajudando um pouco, mas na prática a precificação ela mudou muito pouco, para não dizer que não mudou praticamente nada, né? Com estes volumes de subvenção que foram ofertados.